E aí, gente, tudo bem? Tudo ok com vocês? Animados para o nosso processo aí de desenvolvimento do texto? Estamos de volta aqui na Elite para dar sequência à nossa série Para Escrever e desta vez vamos montar aquele texto sobre o qual nós tínhamos conversado a partir da proposta da FUVEST do ano de 2011. Combinado? Esse foi o nosso acordo e aqui na Elite da Língua a gente cumpre aquele acordo que nós estabelecemos com vocês. Vamos lá? Nessa nossa conversa, vamos tratar justamente da organização e do desenvolvimento do texto. Recapitulemos um pouco da nossa fala no encontro anterior. Eu havia dito a vocês, número 1, façam uma primeira leitura de reconhecimento da coletânea. É uma leitura relativamente sem compromisso, aquela diante da qual você não tem obrigação de entender todas as coisas. Mas depois, num segundo momento, aí sim, é aquela hora de se debruçar sobre os textos, é aquele momento em que você deve procurar as ideias que são mais importantes, destacá-las, porque sem dúvida nenhuma elas deverão ser abordadas, deverão ser tratadas no desenvolvimento do texto. E esse trabalho nós fizemos no encontro da semana anterior. Observem, a partir do momento em que eu consigo estabelecer as ideias mais importantes, em que eu consigo identificar pela interpretação dos textos o que é realmente necessário no meu texto, eu vou fazer um roteiro da minha dissertação. Eu ainda não estou começando a desenvolver o texto. Eu estou, na verdade, desenhando uma trilha. Quais são os caminhos que eu vou percorrer? Quantos parágrafos o meu texto vai ter? Por que questões ele vai passar? Então, observem. A partir do tema, eu preciso definir uma tese. Qual é o meu ponto de vista a respeito da questão que foi suscitada pela proposta da FUVEST? A FUVEST perguntou, é possível que exista hoje altruísmo, que exista projeto elaborado a longo prazo nos tempos em que nós vivemos? E eu defini um ponto de vista. O meu ponto de vista, a minha tese é esta. O comportamento do homem moderno está condicionado aos valores do modelo capitalista. Essa foi a minha escolha. Esta será a abordagem que eu vou utilizar no desenvolvimento do meu texto. Para responder aquela questão, eu vou tratar do capitalismo. É à luz dos valores de um modus vivendi do capitalismo que eu vou procurar responder a essa questão. E na introdução, eu já vou dar a entender para o meu leitor, para o meu corretor da banca, que alguns argumentos seriam esses aqui: o individualismo e o imediatismo. Observem que individualismo e imediatismo tem tudo a ver com um modelo de vida capitalista, como também tem a ver com aquilo que foi sugerido ao longo da proposta. Basta vocês voltarem ao vídeo anterior e olharem as ideias que nós destacamos. Eu diria mais, que essas ideias de individualismo e de imediatismo têm muita relação com a imagem que suscita toda a discussão da proposta, a imagem da palmeira, que vai florir apenas uma vez, depois de 50 anos. Bom, a partir do momento em que eu defini a minha tese e que eu escolhi argumentos que são possíveis, que são plausíveis para essa discussão, eu vou apresentar os argumentos. Eu preciso sustentar o meu ponto de vista. Se eu penso isto, no que é que eu estou me fundamentando? Como é que eu posso atestar que a minha tese tem validade? Que ela realmente pode ser aceita pelo meu leitor. O primeiro argumento meu é a relação entre o individualismo e o altruísmo. Há uma expectativa de que nós sejamos fraternos, de que nós sejamos solidários, mas o modelo de vida capitalista nos impõe um comportamento individualista. Esse vai ser o meu primeiro argumento. No meu segundo argumento,
eu vou discutir questões como imediatismo e projetos a longo prazo. Então, será que nós estamos hoje capacitados, treinados, digamos assim, a desenvolver projetos que só darão resultado daqui a 5, 10, 15, 20, 50 anos? Nós estamos deixando alguma coisa para gerações que virão, ainda que nós não aproveitemos esses benefícios? E como terceiro argumento, eu vou fazer um contraponto. Eu vou mostrar que, apesar de muitos valores falhos dentro desse modelo capitalista instituído e crescente, né, que cada vez assume uma forma mais específica, eu vou apresentar um contraponto. Eu vou mostrar, para não ser radical, que existem sim ações solidárias. Não são suficientes para modificar a estrutura do mundo em que nós estamos inseridos, mas elas nos dão algum alento, elas nos fazem ter alguma esperança. Seria radical demais eu dizer que há uma sociedade absolutamente imediatista, há uma sociedade absolutamente individualista e não reconhecer uma série de ações que existem, das quais nós temos notícia, nós lemos isso nos veículos de imprensa, movimentos que agem em benefício das pessoas que estão diante de algum tipo de necessidade, e é preciso que o texto trate também disso. E é o que se pretende fazer no terceiro parágrafo de argumento. E eu chego, portanto, à conclusão. Na conclusão, eu vou responder definitivamente a pergunta proposta, né? Depois de ter feito uma discussão acerca da questão que me foi apresentada no tema, eu preciso dar uma resposta finalmente. E, por que não, encaminhar algumas soluções que poderiam minimizar esses problemas. Vamos ver como é que eu vou me virar quanto a isso quando chegar à conclusão. Então, a partir desse desenvolvimento, vocês observem, dessa organização, aliás, desse planejamento, eu tenho um roteiro. Vocês observaram que eu tenho um roteiro? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo. Este é o meu caminho. Este é o índice do texto que eu tenho que escrever. Vocês entendem por que esse planejamento é importante? Agora sim vai começar o meu trabalho de escrita. Então, o meu próximo passo será, olhando para tudo isto aqui, fazer o meu rascunho. Porque, claro, não é da primeira vez que o meu texto vai ficar bom. Eu nem vou dizer perfeito, nunca é. Mas não é da primeira vez que o meu texto vai ficar bom. E também eu quero ressaltar uma coisa também muito importante. Esses não seriam os únicos caminhos. Nós escolhemos possibilidades de abordagem em função do repertório que temos. Quanto você lê, quanto você conhece a respeito do assunto, quanto as disciplinas que você estudou na escola, o conhecimento de mundo, quanto tudo isso te oferece para que se discuta essa questão. Então, esse caminho, ele é coerente com a proposta, isto é muito importante, e ele é baseado naquilo que supostamente eu conheço ou conheço melhor. Mas ele é o único caminho? Não. Há inúmeras possibilidades de abordagem. E desde que haja coerência com a proposta e você tenha segurança relativamente àquilo que vai dizer, o seu caminho pode ser diferente do meu. E você vai produzir um texto igual, melhor, né? Nem dá para fazer essa comparação necessariamente, não é mesmo? Então vejam, isto aqui é realmente o ponto de partida. Obviamente que eu não vou mostrar para vocês o meu rascunho, mas eu vou mostrar para vocês uma possibilidade de desenvolvimento desse texto, que é o que a gente passa a fazer agora. Primeiro, eu coloquei aqui uma observação do livro do Cereja e da Teresa Magalhães, em que ele diz: grande parte dos vestibulares do país solicita uma dissertação em suas provas de redação. Apesar disso, quase sempre os temas propostos exigem a análise de um assunto ou de problema e o posicionamento do aluno a respeito dele. Que foi o que eu fiz quando eu defini a minha tese. Que foi o que eu fiz quando eu escolhi os argumentos que eu imaginei que seriam possíveis para que eu discutisse
a questão proposta. Por essa razão, o que realmente se espera do aluno é que ele produza um texto argumentativo ou dissertativo argumentativo. Claro, com determinadas qualidades que são exigidas pela grade de correção daquele vestibular, seja a FUVEST, a Unesp, o Enem. Mas calma, que a gente vai ter tempo para falar de todos esses vestibulares, para falar de todos esses critérios, tá bom? A minha opção vai ser a seguinte: eu vou fazer com vocês a leitura do texto e as contribuições teóricas eu vou deixar para que vocês apreciem, para que não haja interrupção no raciocínio, tá bom? Como vocês têm esses slides disponibilizados, eu não vou interromper a leitura para que não haja uma quebra de raciocínio. Então, vamos ver como é que esse texto, na sua inteireza, na sua integridade, que forma ele tomaria. E acho legal, na medida em que vocês ouvem e leem, procurem se lembrar das coisas que a gente discutiu, dos textos da coletânea, das ideias principais que nós selecionamos, mas principalmente do planejamento que eu mostrei para vocês no início desta conversa. Eu coloquei um título no texto sobre o tempo, homens e flores. Desde que começa a se impor como sistema, final da Idade Média, o capitalismo tornou-se determinante também para a definição das relações entre os indivíduos. De maneira que alguns aspectos das relações humanas só podem ser compreendidos à luz de um modelo socioeconômico que explica o que pensamos, sentimos, como agimos e temos a percepção do outro. Por exemplo, ser ou não ser altruísta e elaborar projetos a longo prazo visando ao bem social. Esta é a minha introdução. Observem que eu fiz uma introdução baseada num breve contexto, numa breve contextualização histórica, e eu já começo a apresentar o meu ponto de vista dizendo que as relações humanas, ser altruísta, não ser altruísta, ser capaz de desenvolver um projeto pensando nas gerações futuras, isso tudo tem a ver com um modelo socioeconômico. Esta é a minha tese. Ela está aqui. E eu enuncio também, apenas apresento e não explico, mas eu apenas apresento os argumentos que eu vou utilizar. Quando é que eu vou falar sobre eles? Isso é tarefa para um outro lugar, para um outro espaço, para um outro segmento do texto, que é a argumentação. O individualismo é um comportamento característico do homem moderno. Na sociedade contemporânea, a competitividade impulsionada pelo desejo de realização e status tem sido responsável por procedimentos egoístas e objetivos cada vez mais ambiciosos. De maneira geral, ninguém está disposto a adiar seus projetos para dar atenção a necessidades e expectativas alheias. Ao vencedor, as batatas, ou tudo em nome do lucro e da ascensão social. Com a concorrência acirrada, não se pode perder tempo, que significa dinheiro e novas oportunidades. Tá? Vocês vejam que o meu primeiro argumento vai ser apresentado de uma maneira muito simples, que é o tópico frasal, indicando que o tema desse segmento textual é o individualismo, que eu escolhi lá no meu planejamento. Eu estou sendo fiel àquele índice que eu havia determinado. Tá? Então, eu acho que eu cumpri o meu papel de acordo com aquele planejamento prévio, ao qual eu devo ser fiel. Nesse mesmo contexto, quer dizer, eu estou fazendo um link com o parágrafo anterior, nesse mesmo contexto, dentro dessa mesma configuração de mundo sobre a qual se falou no parágrafo anterior, o imediatismo tornou-se uma regra de conduta. Mais uma vez, é simples? É primário? Mas é eficiente? Então a gente, nesta hora, opta pela eficiência. Tópico frasal. Destaca no tópico frasal de que assunto você vai tratar aqui. Que, claro, continua tendo tudo a ver com o tema. Continua tendo a ver com a proposta. Eu nunca posso discutir nada que não esteja voltado para a pergunta feita lá na proposta da FUVEST.
conquistar logo um objetivo para se traçarem outras metas. Assim, os projetos a longo prazo tornam-se cada vez mais escassos em nome da realização e do prazer instantâneos. É o que ocorre com o meio ambiente. Apesar de esforços de conscientização por parte da ciência e de ativistas, muitos, influenciados pelo discurso capitalista, omitem-se e se recusam a participar de ações em favor da natureza, entendendo que não sofrerão os efeitos da devastação dos recursos. Ok, discuti o imediatismo, falei dessa relação entre imediatismo e projetos a longo prazo, me dei aí o direito de trabalhar com uma exemplificação, né, falando exatamente de uma questão que tem estado em pauta já há alguns anos, que é a questão ambiental, da mesma maneira que no texto, no argumento 1, eu também usei um artifício luxuoso, né? Citar aí uma autoridade, né? Usar uma citação do Machado de Assis que também ajudasse a respaldar a minha ideia. Depois a gente vai falar um pouco sobre essas possibilidades, tá? Mas vejam, olha o meu roteirinho aqui como está ficando bacana. Individualismo, depois imediatismo e agora eu vou para o meu terceiro argumento. Para minimizar esse quadro, qual quadro? Esse que eu acabei de citar no parágrafo 2, no parágrafo 1, tá? De argumentação. Para minimizar esse quadro desolador, felizmente existem ainda demonstrações de solidariedade. Guerras, catástrofes, enchentes e outras tragédias têm sensibilizado pessoas, gerando mobilização. Nessas circunstâncias, as ações sociais e humanitárias ganham espaço, resgatando aquele sentimento de identificação com o próximo, a despeito de todos os interesses e questões de natureza prática. Bom exemplo são as ONGs que por todo o mundo têm reunido pessoas dispostas a expressivos esforços em nome do bem coletivo. Pronto, eis o meu contraponto. Vocês viram que eu fiz uma crítica ao modo de vida individualista, fiz uma crítica ao modo de vida imediatista e eu estou contemporizando um pouco tudo isso, dizendo, eu reconheço, porque é verdade, porque se sabe que existem também esforços que apontam para um comportamento aí de solidariedade, de fraternidade, de altruísmo. Não há solução redentora para determinados problemas gerados pelo modo de vida dominante na atual sociedade. Vocês viram que aqui eu estou respondendo a pergunta. E se a minha tese é o modelo de vida capitalista explica em grande parte a maneira como nós agimos em relação aos outros, eu não posso esperar milagres além dos limites daquilo que esse modelo de vida nos impõe. Por isso, é preciso intensificar em todas as esferas projetos e campanhas que estimulem o altruísmo e o comportamento pautado pela responsabilidade com o futuro, os quais produzam como resultado a consciência e a prática de que o presente não pode ser vivido de forma inconsequente. É chegada a hora de plantarmos as árvores, as quais darão flores para gerações vindouras, mesmo que elas floresçam só daqui a 50 anos. Pessoal, observem uma coisa. Na conclusão, o que é que eu estou fazendo? Eu estou respondendo a questão, a pergunta proposta. Eu estou retomando elementos dos argumentos 1, 2 e 3 que foram tratados, né, no devido momento. E uma coisa interessante que é muito propício, que é muito inteligente a gente usar. E claro, nem sempre a gente vai se lembrar no momento de nervosismo, mas é uma questão de treino. Você tentar retomar aquela imagem motivadora, aquela imagem que provocou a discussão, mostrando que o seu texto obedeceu a uma linha temática. O que quer dizer? Ele foi coerente. Ele tratou o tempo todo
de uma mesma questão, ele não se contradiz, ele consegue desenvolver uma argumentação dialética que é capaz de compreender os pontos negativos e os pontos positivos desse processo para que você não incorra no erro de assumir uma postura radical diante de alguma questão que normalmente é de natureza polêmica. Pronto. Se vocês retomarem cada um desses parágrafos, desde a introdução até a conclusão, e confrontarem com aquele planejamento inicial do texto, vocês vão ver que eu cumpri religiosamente aquilo que eu planejei antes de começar o meu processo de escrita. Porque esse é o jeito mais seguro para que no final a gente tenha êxito nesse processo. É primeiro saber do que é que você vai falar, que posição você vai assumir, a partir de que recursos você vai defender o seu ponto de vista e onde é que você quer chegar. Quando se traça esse caminho previamente, o desenvolvimento do texto é muito mais seguro. A todo momento é como se você tivesse alguém que dissesse: você mudou de parágrafo e agora você vai tratar disso. Mudou de parágrafo outra vez, agora vai falar dessa questão. Daí a importância desse planejamento. A argumentação tem a função de convencer, influenciar, persuadir o interlocutor. O texto argumentativo tem como objetivo comunicativo apresentar uma tese sobre determinado assunto, justificá-la com base em argumentos, exemplos, narração de fatos e, finalmente, retomar a tese para concluir. Que foi o que eu fiz ali no finalzinho, quando eu volto à imagem da palmeira que só floresce depois de 50 anos, mas que exige de nós uma atitude solidária, uma atitude de desprendimento. É preciso que alguém faça, porque as outras gerações também precisam ter o direito, o privilégio de ver o mesmo espetáculo que alguém viu. Mas alguém viu porque alguém plantou, porque alguém fez para que eu pudesse um dia presenciar. Pronto. Está pronto o texto. Muito bem. Essa é a versão que depois do rascunho corrigida vai ser entregue para correção do professor, da banca, etc. Mas ainda a gente não acabou. No próximo encontro eu vou mostrar para vocês, na introdução, nos argumentos e na conclusão, o que é necessário ter. O que precisa haver numa conclusão? E está no meu texto? No meu texto isso aparece? Vamos ver se ele realmente cumpriu essa função? Aparentemente, parece que ele atende às expectativas, mas vamos colocá-lo à prova, porque é assim que a gente aprende, procurando os defeitos, ressaltando as qualidades e, quando a gente identifica essas qualidades, procurando sempre colocá-las em prática. Então tá ok. Fica marcada a nossa próxima conversa para a gente analisar esta redação, ok? Aqui, nesta casa, que é a nossa, na elite da língua, o território do conhecimento para nós nesses últimos tempos. E espero que por muito tempo. Deixa lá a sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, tem novidade, está chegando muita coisa também a respeito de gramática em pílulas, em vídeos bem curtos e agradáveis e interessantes. E a gente precisa saber o que é que vocês estão achando. Então eu preciso do seu comentário, tá bom? Um beijo. Eu espero vocês para um próximo encontro, uma próxima conversa sempre agradável. Valeu, pessoal. Até mais.